Olá, estamos começando mais um podcast Amazônia Empreendedora aqui pelo canal do Jornal do Comércio. Toda semana a gente traz alguém, uma pessoa, um especialista para falar sobre negócio, empreendedorismo, inovação, tecnologia, educação, que a gente gosta muito. Esse podcast ele é voltado principalmente para quem está fora aqui da região norte, que não conhece, não sabe o que a gente está fazendo de bom aqui. Essa região ainda é um pouco afastada dos grandes centros e a gente quer mostrar para todo mundo que tem muitos projetos, muitos programas, muitas iniciativas bacanas. E hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial, estou feliz em receber aqui o Victor Lopes Miranda, ele que é engenheiro civil e trabalha, ele é gestor comercial da construtora MRV e veio bater um papo com a gente para falar um pouco sobre o mercado imobiliário. Victor, seja bem-vindo aqui no Amazônia Empreendedora. Estou muito feliz de receber e te agradecer por você ceder seu tempo para vir aqui com a gente. Primeiro, eu que queria agradecer você pela oportunidade, de falar um pouquinho sobre esse mercado aqui tão pujante que tem aqui no norte, que pouca gente conhece, mas que tá muito bem aquecido. E movimenta muita grana, né? Não é verdade? Muita grana. Mas antes da gente começar, eu sei que você veio lá de Alagoas. Isso. E trabalhou também em grandes empresas, Eu queria que você falasse assim muito brevemente da sua carreira e como é que você veio parar aqui no Amazonas. Tá, bom. A carreira é um pouco longa, não quero esconder minha idade, mas eu já cheguei aí meados de 40 anos já, então já andei bastante, Então, assim, nasci lá em Alagoas, Maceió, Iniciei minha carreira principalmente no ramo bancário, minha mãe é bancária, tem 40 anos de banco, concursado no Banco Nordeste. Então, assim, eu praticamente iniciei minha trajetória profissional no banco. Depois eu passei por algumas outras empresas, Iniciei, engraçado, Hoje eu sou na área comercial, mas eu iniciei na área operacional. E você é engenheiro civil? Então, é um pouco complexo, na verdade. Mas a vida vai levando, vai se encaminhando, Vai se encaminhando. Na verdade, assim, eu me formei antes do engenheiro civil, eu me formei em administração e marketing, Então, era o que assimilava, o banco em si, algumas coisas de banco e outras empresas. E depois eu acabei fazendo algo que eu gostaria, que foi engenharia, E é engraçado, porque engenheiro geralmente é muito lógico, Acaba utilizando muitos dados, mas foi legal, que acho que você conseguiu pegar duas... Me deu uma junção e para hoje é a posição que eu tô. Mas assim, engraçado que eu passei por banco, eu era tesoureiro, você acredita? Cuidava do dinheiro dos outros. Mal sabem eles o perigo que eles estavam correndo. É verdade. Então eu era tesoureiro, passei por algumas situações de trabalho, Mas me ajudou muito com questões de análise de crédito, de processo, documentação. Isso me ajudou muito, que engloba inclusive na minha carreira hoje, E depois eu passei em outras empresas, como o varejo também, eu trabalhei inclusive na Riachuelo também, eu não sei se eu coloquei, mas eu também trabalhei na Riachuelo, Eu tive um momento aí oportuno que eu tentei trazer um negócio próprio e não deu certo, e depois eu acabei voltando para o mercado, e aí eu voltei para o mercado comercial. Isso lá em Alagoas ainda? Tudo lá em Alagoas. Eu só comecei a mudar de cidade a partir da MRV. Na MRV que eu comecei a mudar de cidades, aí eu cheguei e foi assim que você veio parar aqui? É isso aí. Aí eu trabalhei na Riachuelo, depois trabalhei na Odontoprev, uma empresa do Banco Bradesco, que é de odontologia. Então imagina, você sai de banco, depois você vai mas isso é muito legal, Eu acho que é enriquecedor, eu acho que a vida é muito curta pra gente fazer só uma coisa, gente? Eu já mudei muito assim de atividade. E aí tive que aprender bastante, Porque tem muitos termos, complexos em relação à outro mercado, segmento completamente diferente. Exatamente. E aí depois da Odontoprev, eu estava já em meados de me formar, então eu ingressei na MRV pensando em ser engenheiro, mas acabei entrando como gerente de vendas da MRV em Maceió, comercial, porque eu pensava em migrar. Não, depois eu vou para engenheiro. Gente, mas eu tô até hoje e realmente me parece que tá bem, tá feliz. Tô muito bem, E aí, na MRV, então, você veio aqui, já há quantos anos você está aqui em Manaus? Então, eu comecei lá atrás em Maceió, comecei com gerente de vendas, aproximadamente 5 anos e pouquinho, 5 anos e meio, Passei 2 anos e 3 meses mais ou menos como gerente, e depois eu acabei assumindo a área de marketing em São Luís e Teresina. Mudei de cidade, saí daquela cidade maravilhosa, Maceió, para aventurar a minha carreira em Teresina e São Luís. Aí passei aproximadamente 9 meses, depois vim para Manaus. Mas você deve estar pensando, como é que você veio parar em Manaus? Você conhecia, não conhecia,
Na verdade, na Odontoprev eu trabalhei Norte e Nordeste, então viajava muito. Então você Então eu já... peguei Bahia, né? Acabei me trabalhando na Bahia, Fortaleza, outras cidades e também peguei Norte. Né? Também vim para o Norte. Então vim 4 vezes a Manaus. Então conhecia, Você já sabia eu conhecia mais ou que a menos cidade era muito boa, né? Não sabia moradia, né? Mercado, essas coisas eu não sabia, né? Mas eu conhecia um pedaço. Né? E aí acabei vindo aqui em agosto de 2022 aqui para assumir a operação de gestão comercial aqui na MRV, né? E estou muito feliz assim, porque hoje a gente, graças a Deus, assim, Cresceu com muito muito aqui, esforço, né? muito trabalho, né? A gente cresceu muito, muito mesmo. Hoje é a principal operação da companhia. E me diz uma coisa, Victor, como é que você vê o panorama aqui de déficit de habitação, crescimento do ano passado para esse ano? Me fala um pouco do mercado aqui. Como é que você vê o mercado imobiliário aqui no Amazonas? Tá. Eu cheguei em 2022 aqui, então assim, o mercado ele era muito bem aquecido, né? Mas eu acho que de 2023 para cá, ele teve um avanço assim drástico, assim. Manaus, assim, Amazonas, ele bate recorde de venda ano a ano, né? 2023 foi bem, 2024 foi recorde de vendas, né? Bem acima de 23, né? E 25 já está muito superior aos demais também. Então, assim, está no meu aumento, assim... A que se deve esse crescimento? Como é que você analisa isso? Então, os incentivos, né, da habitação, Minha Casa Minha Vida, ajudou muito esse crescimento, né, na política também, né? E também o início do programa do Estado, né, que é o Amazonas Meu Lar, que teve início aí em novembro do ano passado e que, assim, mudou o patamar da cidade de um crescimento, assim, exorbitante. E a gente estava conversando antes de começar aqui o podcast e a gente estava falando sobre a questão do... Vocês praticamente começaram o Parque Mosaico, né, que é um bairro aqui em Manaus que, assim, até hoje ainda não, as pessoas ainda não... Tem muita gente que ainda não conhece, mas eu já frequento lá há algum tempo porque eu faço assessoria de imprensa ali para o NDT. Que tá ali do lado do Supernova. Eu sempre faço confusão com o outro, isso. E, então eu frequento lá já há algum tempo e realmente aquele bairro foi uma explosão, é um bairro planejado, um bairro que está assim, tendo um crescimento bonito da gente ver. Fala um pouquinho dessa experiência. Eu acho que vocês também, não digo deram sorte, né? Porque tem muita estratégia por trás disso, né? Mas foi um tiro certeiro ali, né, Victor? Vocês a gente começaram ali, me fala isso. A gente apostou, vamos dizer assim, a gente apostou no lugar certo. Né? Então, assim, no início, né, assim, era um local que a gente teve que ajudar muito, assim, para iniciar, né? Que ano foi isso? Foi em 2018, se eu não me falha a memória, porque eu cheguei em 2022 de agosto, mas com certeza foi 2018 que iniciou, né, que foi com Castanheiras lá. Então, assim, o bairro não tinha esse desenvolvimento, a gente teve que ajudar, principalmente também, né, as vias de entrada, né, inicialmente foi um capital... Né, nosso, próprio no começo, mas a gente tem uma parceria muito forte com a Miscom, que é a incorporadora que toma conta daquela região do Parque Mosaico, que é o que hoje o bairro é. Mas assim, foi um desafio, né? Um desafio, né? Porque não Vocês tinha muita visibilidade, né? a gente desbravou. A verdade é essa, a gente desbravou, né? Então acho que é um orgulho, principalmente da gente, o propósito que a gente tem com o desenvolvimento não só da cidade, mas com as pessoas. Então, assim, você passar naquele bairro lá, que não tinha praticamente nada, gente, você ir naquele bairro hoje, você vê famílias, várias famílias, né, parques, praças, né, as pessoas caminhando, correndo, gente, eu acho que é uma das maiores realizações da construção civil. E, assim, vocês pegaram, eu acho que um segmento bacana também, né, porque não é um valor ali que é possível, sim, né? Sim. O segmento ali de moradia não é um valor tão alto, vamos dizer assim, porque é um apartamento ali, não sei, acho que é na faixa de 200, 300 mil reais, mais ou menos, já deve ter subido muito mais agora. Subiu bastante. Né? Mas tem assim, uns 2 quartos. Era bem menor, mas hoje... mesmo? Então me fala, como é que tá lá? Hoje, dentro do bairro, a gente... Porque já vão melhorando as construções, muito, e as construções também melhoraram, porque tinha muito 2 quartinhos, né? 3 andares, aquela coisa um pouco mais simples, vamos dizer assim. Mas a gente já vê que o nível de construção já mudou. Então, assim, a gente tem um portfólio, assim, ele mais, vamos dizer assim, bem abrangente, na verdade. Então, a gente começa com o inicial, que a gente chama de bloquinhos, né, que é aqueles de entrada, que eles são bem mais acessíveis. São apartamentos de 2 quartos, alguns com opções de varanda, né? Então, são mais acessíveis para a linha de entrada da renda, que a gente chama de faixa 1, faixa 2, né?
E depois a gente vai incrementando com outras linhas, ou uma torrinha com elevador, né? E a gente vai incrementando com mais o portfólio, coisas, né? com mais, para atender o outro nicho de renda. É isso que eu Então, percebi lá. A gente tem um projeto, né, dentro da companhia para atender todas as rendas. Desde o faixa 1 até o faixa 4, agora que é a novidade também no programa. Então hoje a gente está bem abastecido, na verdade, para atender todas as famílias. E conta pra gente então um pouco sobre os projetos do governo que você estava falando, sobre Minha Casa Minha Vida. Bom. E o outro também. Tá. O programa, né, teve mudanças, né? Então essas mudanças vão ajudar bastante, né, ao cidadão, à população, né, onde teve um aumento da faixa de renda separada por faixas, né? Porque o programa em si ele é separado por faixa 1, faixa 2 e faixa 3, e tem um teto, né, para que essas pessoas, né, essas famílias sejam contempladas dentro desse programa, Minha Casa Minha Vida, né? E recentemente houve o incremento do faixa 4, que é para atender a população da classe média. Ah, então né? Então ele maravilha. delimita a taxa de juros em cima da faixa de renda. Quanto menor a renda, menor a taxa de juros. Então hoje vai de 4, né, nesse programa atual agora, né, aprovado, de 4 até 12 mil reais. E aí é uma taxa de juros super atrativa, né? Porque a gente olha a taxa Selic hoje, a taxa Selic hoje está, né, bem mais elevada e ele não tem essa variação, né? Abaixo, inclusive, da taxa Selic. Então isso faz uma tranquilidade para o cidadão, né, para a população adquirir, assumir sem ter riscos. Né? Então, eu acho que isso é muito positivo até, né? Porque faz com que a gente consiga atender mais pessoas, ajude principalmente no déficit habitacional, né? E tenha os incrementos principalmente para ajudar a população. E quantos imóveis, quantas construções você tem hoje aqui hoje, em Manaus? Né? Então, ou pelo menos as principais para você mencionar para a gente. Não, hoje no estoque a gente tem 8 produtos ao mesmo tempo. Né? Tem outros assim, mas eu considero 8 pelo fato que são 8 que tem estoque, né? Então, assim, você deu uma olhada sobre a história da companhia aqui dentro, a gente já lançou 26 empreendimentos. A gente iniciou em 2018. Né? Então, acho que foi a maior parte do Parque Mosaico? Muita coisa no Parque Mosaico, muita mesmo, assim. Praticamente, eu até lembro quando eu cheguei aqui, a população falava o bairro da MRV. Né? Era muito engraçado, inclusive, né? Mas assim, a maioria foi lá, assim. Né? Eu cheguei em 2022, em agosto, foi a partir daí que a gente começou a expandir para outros bairros. A gente estava muito concentrado naquela região e a gente começou a expandir, porque Manaus é grande, né, gente? Né? É muito extenso. Onde você está localizado? Onde estão localizados esses 8 produtos teus? Ele varia, né? A gente tem 2 produtos ali no Mosaico. Né? A gente tem 2 na Ponta Negra, temos 2 na Colônia Japonesa, temos um no Parque 10, temos um que a gente lançou recente também lá no Tarumã. Está crescendo muito aquela área? Muito. A gente tá, qual dica você dá para quem está querendo investir em imóvel aqui em Manaus? Que você vê assim, bairros que você acha que vale a pena investir, que ainda tem potencial de crescimento e de fazer bons negócios financeiramente, economicamente. Depende, porque assim, Manaus é engraçado, né? Ele tem uma cultura um pouco diferente de algumas cidades. Então, eu vejo que o pessoal é muito bairrista. Né? Então, geralmente, dos bairros que nós, né, estamos atuando, a gente tem a percepção, a gente percebe isso, que a gente consegue fazer essa análise. A maioria das pessoas que compram moram naquele mesmo bairro. Ele não sai muito, Ele não é muito de migrar de bairros, né? Isso é muito engraçado, porque a gente, quando a gente dá uma olhada, local. E eles não se competem entre si, engraçado, né? Então, quando a gente lançou recentemente o do Tarumã, então a gente lançou agora, né? Esse ano, inclusive, né? A gente está 7 anos aqui da cidade, mas foi o primeiro lançamento. Né? E a gente percebeu que as pessoas realmente não vêm daquele bairro para a Colônia Japonesa, não vêm daquele bairro para Planalto. Então não tem essa migração. Ele fica por ali mesmo. Ele fica por ali mesmo. No entorno. Ele fica no entorno. Então, assim, a gente entendeu essa situação da cidade e conseguiu, né, de forma estratégica, atender, né, essas localidades. E principalmente se preocupando com aquele raio, né, que vamos dizer assim, que a gente, quando vai fazer uma análise de lançamento, a gente olha aquele raio
daquele local, né? Renda média, né? Déficit demográfico, a gente olha tudo para a gente achar o produto ideal para aquele local. Entendeu? Então é o que a gente geralmente faz e o Tarumã está indo muito bem, a gente foi muito bem. Né? E para o segundo semestre de 2025, quais são os planos? Além de vender muito. A gente tem muito lançamento esse ano, gente, muito lançamento. A gente vai lançar quase 4.000 unidades. Eu acho que é o maior número de lançamentos que a gente vai ter desde que a gente chegou. E você acha que boa parte dessas unidades são desses programas do governo? Sim, todos os produtos que nós vamos lançar, ele atende até a faixa 3. Né? Esse ano a gente vai lançar mais focado em faixa 1 e faixa 2. Justamente para aproveitar esses incentivos, esses benefícios dos juros mais baixos. Exatamente. Para contribuir aí para que a pessoa que tem aquele sonho, porque ainda é o maior sonho, né? Ainda é o maior sonho da gente, né? É ter nossa casinha. Eu acho que quando a pessoa tem a casa dela, né, paga a prestação dela, é uma realização, né, Vitor? É uma coisa assim da vida, porque é muito ruim você morar de aluguel, né, para uma pessoa humilde que trabalha, né, e tem de carteira assinada, e tem aquele sonho da casa própria, né, aí a pessoa vai pagar aquele aluguel todo mês, que aquele dinheiro não é revertido em nada. Eu lembro que quando eu comecei minha vida, eu comecei também num bloquinho de 3 andares em Guarulhos, em São Paulo, eu e meu esposo. E a gente começou assim, a gente deu uma entradazinha, naquela época a gente falava contrato de gaveta, nem passava por nome e tal, e pagava a prestação, mas a gente já tinha essa ideia de que não queria jogar o dinheirinho fora no aluguel, porque o aluguel é um dinheiro que você paga e você não consegue ter benefício nenhum. Então a gente já começou com dívida, a gente começou com apartamento, meu primeiro apartamento tinha 49 metros quadrados, eram 2 quartos, suíte, imagina, né? Nem pensar. Eram 2 quartozinhos lá em Guarulhos. E a gente começou assim, pagando a nossa prestaçãozinha, porque a gente falava, não quero jogar meu dinheiro fora com aluguel, porque é um dinheiro que eu não vou rever. Pelo menos eu estou pagando uma coisa minha. E eu acredito que ainda seja o grande sonho das pessoas poder ter uma moradia, né? Poder ter um local para morar. E a gente está indo para o final, eu queria agradecer muito a tua presença, o seu tempo, eu sei que você é uma pessoa muito ocupada e poder estar aqui com a gente nesse podcast, falar um pouco dessa questão de mercado imobiliário. Então eu vou deixar a palavra para você se despedir e mais uma vez agradecer bastante a sua participação. Cristina, eu que agradeço, né, a oportunidade, né, e assim, sempre quiser me chamar, a gente chama, um jeito na agenda e venho sim, mas muito obrigado, né, para falar um pouquinho sobre esse mercado imobiliário de Manaus, que é muito grande, aquecido, né, e a oportunidade de te conhecer também aqui. Maravilha, tá, a gente vai deixar aqui, depois a gente vai colocar aqui a sua rede social ou da empresa, tá bom? Pra gente divulgar, e quem tá pensando comprar sua casa própria, a hora é agora, né, Victor? A hora é Tem agora, que aproveitar é o melhor momento. Aproveitar essa questão de financiamento, né? Desses programas governamentais, por uma questão de juros mais baixos, a pessoa ter coragem, poder assumir uma dívida porque é uma dívida a longo prazo, né? Sim. É uma compra aí que a pessoa vai pagar por muitos anos. Então, Vitor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, a gente vai te chamar outras vezes, acho que esse assunto é super importante para a população, as pessoas precisam saber e para onde elas vão investir, como é que está o mercado. Então foi muito legal a tua participação, agradeço bastante, tá bom? Obrigado, Chico. Estamos chegando ao final de mais uma Amazônia Empreendedora, quero agradecer muito você que nos acompanhou até agora aqui, semana que vem a gente volta com muito mais, até lá!